O arrebatamento da igreja, que é o evento mais esperado pelos cristãos de todo o mundo, está cada vez mais próximo de acontecer. E como diz a Bíblia, será no piscar de olhos, ou seja, no milésimo de segundo. E eu quero te mostrar, à luz da palavra de Deus, 5 sinais que indicam que o Senhor Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Tenho certeza que através dessa mensagem, sua vida espiritual será renovada. Então, antes de prosseguirmos, peço que você se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações e assim você estará sempre por dentro do que acontece por aqui. Sou Marcelo Oliveira e você está aqui no Guarda Instrução e Vive, ok? Então agora, vamos à mensagem. O primeiro sinal mostrando a iminência do arrebatamento é o aumento da iniquidade. No livro de Mateus, capítulo 24, verso 12, o Senhor Jesus disse assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E o que mais nós vemos hoje em dia é essa falta de amor entre os próprios cristãos. Inclusive, eu e você temos que tomar muito cuidado para que isso não aconteça conosco. Mas devido a uma busca desenfreada por dinheiro e coisas materiais, pela falta da oração e da comunhão com o Senhor, o amor ao próximo está sendo deixado de lado na vida de muitos que confessam Jesus como seu Salvador. E o reflexo disso é que até mesmo coisas bizarras, que antes só se viam entre os incrédulos, hoje infelizmente se vê no meio chamado gospel, e em grande escala. São traições, crimes, falta de compaixão pelo irmão em Cristo, a soberba que tem crescido absurdamente no coração de muitos, crentes perseguindo crentes, cristãos que fazem acepção de pessoas, e por aí vai. A Bíblia Sagrada mostra em Gênesis capítulo 6 que antes do grande dilúvio acontecer, o coração do homem era extremamente mau. Sem generalizar, mas pelo acúmulo de maldade que nós temos visto nesse mundo, é certo que nos dias atuais o estado mental do homem está bem pior do que estava na época do dilúvio. O segundo sinal que mostra a proximidade da volta de Jesus é a apostasia entre os cristãos. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha só, a Bíblia está dizendo que alguns irão abandonar sua fé em Jesus Cristo para seguir certos tipos de ensinamentos que não têm nada a ver com as coisas de Deus. E nós temos visto isso acontecer de uma maneira assustadora. Muitos dos que se dizem cristãos deixaram de andar em santidade e passaram a praticar as coisas do velho homem, como por exemplo bebedices, prostituições, vícios, mas ainda assim dizem que são cristãos. Estão rejeitando as verdades da palavra de Deus, que tem poder para nos salvar e nos abençoar, para dar ouvidos a um falso evangelho que não salva e não converte ninguém. Muito pelo contrário, é tudo um grande engano da serpente. E na Bíblia Sagrada temos o famoso exemplo do rei Saul. Ele foi ungido por Deus como rei de Israel, mas depois se desviou da verdade e passou a não obedecer às ordens do Senhor. Como consequência, o final da vida de Saul foi extremamente triste e, além disso, ele perdeu a sua salvação. O terceiro sinal são os confrontos entre os países. Em Mateus capítulo 24, versos 6 ao 7, está escrito: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Nos dias atuais, existem alguns confrontos acontecendo, como por exemplo, a Rússia contra a Ucrânia, as tensões aumentando entre a China e os Estados Unidos, e principalmente os conflitos entre a Palestina e Israel. Lembrando que o relógio de Deus está intimamente ligado aos acontecimentos em Israel. E infelizmente, em meio a esses conflitos, milhares de pessoas estão perdendo suas vidas. Muitas negociações estão acontecendo para que haja o estabelecimento de uma paz mundial. Isso mostra claramente, meu irmão e minha irmã, que Jesus está às portas. Porque essa paz, que na verdade é uma falsa paz, faz parte de um cumprimento profético, indicando a aparição do anticristo no cenário mundial. Só que para o anticristo iniciar o seu governo aqui na Terra, a igreja não poderá estar aqui. Veja essa palavra. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda.
2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 7 ao 8. Quer dizer, o único que tem poder para deter o aparecimento do anticristo se chama Espírito Santo de Deus. Quando ele sair da terra, e isso vai acontecer por meio do arrebatamento, aí sim, o homem da iniquidade será apresentado ao mundo. Quarto sinal, os grandes sinais na natureza. Lucas capítulo 21, versos 25 a 26, diz assim: Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Amado irmão, é certo que eventos na natureza sempre aconteceram, mas nos últimos anos, e especialmente nesse primeiro semestre do ano de 2024, é inegável o aumento absurdo de cataclismos. São secas, frio e calor intensos, inundações, enchentes, terremotos, chuvas de granizo, tsunamis, céus avermelhados, e tudo isso acontecendo simultaneamente em várias partes da Terra e em grande escala. Recentemente, nós vimos acontecer a pior tragédia da história no estado do Rio Grande do Sul. Fora todas essas questões, ainda tem a frequente aparição de um peixe raro e muito longo que vive nas profundezas do oceano, chamado peixe-remo, que, segundo os estudiosos, indica que algo está acontecendo ou prestes a acontecer nas profundezas da Terra. Em Atos capítulo 2, versos 19 ao 22, a palavra de Deus diz: Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo. Na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. O quinto e último sinal é o aumento do conhecimento humano. No livro de Daniel, capítulo 12, verso 4, está escrito: E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Em outras palavras, esse versículo nos mostra claramente que o conhecimento e a tecnologia iriam se multiplicar de uma maneira assustadora no tempo do fim. E com certeza, meu querido irmão e minha querida irmã, estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. Algo que tem avançado grandemente é a implantação da inteligência artificial nas indústrias. Coisas que eram feitas somente pelos humanos, agora são realizadas por meio dessa tecnologia, fazendo até mesmo que um veículo se locomova sem ter um condutor no volante. O que na verdade é bom e ao mesmo tempo também é ruim, pois isso diminuirá drasticamente o número de empregos. Nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 60% das empresas, no próximo ano, pretendem incorporar a inteligência artificial em seus processos. O fato é que esse avanço tecnológico está cada vez mais presente nas explorações espaciais, na biomedicina, nos setores da comunicação e na robótica. E tudo isso, meu amado, aponta para a iminente volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Bom, com tudo isso, o meu intuito é de nos levar a refletir sobre como anda a nossa vida espiritual. Precisamos nos despir de tudo aquilo que tenta esfriar o nosso relacionamento com Deus, pois a palavra do Senhor diz assim: Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. Amém? Glórias a Deus? Então, meu querido irmão e minha querida irmã, essa era a mensagem que eu queria passar para você. Espero de todo o meu coração que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa aí o seu like e compartilhe também com todos os seus contatos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.